Olá, aqui é o Everton e eu quero compartilhar com vocês uma nova dica terapêutica. A dica que eu apresento hoje é uma terapia maravilhosa que pode ser útil a todos nós que estamos ainda vivendo as angústias dessa pandemia. Todos nós estamos sofrendo com questões de saúde mental, como depressão, ansiedade, pânicos, comportamentos obsessivos compulsivos, entre outros. Por isso eu resolvi falar hoje um pouco sobre terapia floral. A terapia floral surgiu no início desse século na Grã-Bretanha a partir das pesquisas do médico bacteriologista Eduard Bach. Seu processo diagnóstico se fundamenta na descrição de estados mentais e emocionais dos indivíduos em detrimento de uma diagnose a partir dos sintomas físicos, como na medicina científica. Sua principal ferramenta terapêutica são as essências vibracionais conhecidas como florais, que são medicamentos da mesma natureza dos remédios homeopáticos que não possuem o princípio ativo das suas substâncias, pois sofreu altíssima diluição. O mais interessante é que tudo aconteceu a partir de uma experiência pessoal vivida por ele, Eduard Bach, uma experiência poderosa de autotransformação. Para contar essa história é importante apresentar sua biografia. Eduard Bach nasceu em 24 de setembro de 1886 em Birmingham, na Inglaterra. Finalizou os seus estudos de medicina no University College Hospital de Londres, no ano de 1912. Em 1913, recebeu os títulos de bacteriologista e patologista e passou a trabalhar na urgência do mesmo hospital. Em 1914, durante o início da Primeira Guerra, recebe diploma de saúde pública. Pesquisador dedicado, Bach descobriu a relação de determinadas doenças crônicas com algumas bactérias intestinais. Foi, portanto, pioneiro na área das vacinas. Desenvolveu vacinas que eram conhecidas como nosódios de Bach, utilizadas com grande sucesso no tratamento de doenças intestinais, incluindo o cólera. De 1915 a 1919, acumula suas funções com atendimento aos feridos da guerra. Com esta experiência, Bach observa a relação entre os estados de ânimo dos doentes e suas doenças. Em julho de 1917, após uma estafa, Bach sofre uma grave hemorragia e tem de passar por uma cirurgia para extirpar um câncer. Com o quadro de metástase, seu prognóstico de reabilitação não é nada favorável e seus médicos não lhe dão mais que 3 meses de vida. Contrariando todas as recomendações médicas e surpreendendo seus colegas de profissão, Bach retoma suas atividades clínicas e logo recupera seu ritmo anterior de trabalho. Internamente, uma revolução se processa nesse sujeito que era um médico, cientista e pioneiro. A racionalidade científica não responde mais às suas angústias. Em 1920, ele vai atuar como bacteriologista no London Homeopathic Hospital. Sua opção por trabalhar em um hospital homeopático lhe valeu muitas críticas do meio médico da época, mas foi deste modo que conheceu a arte de curar desenvolvida por Samuel Hahnemann. Essas experiências marcaram suas concepções e seu trabalho, particularmente o fato de Hahnemann se guiar mais pelos sintomas emocionais e mentais do que pelos sintomas físicos na sua diagnose. Usando então alguns princípios da homeopatia no preparo de suas vacinas, passou a aplicá-las via oral e não mais parenteral, e os resultados foram estimuladores. Novamente, é alvo de críticas do establishment médico. A partir de 1926, quando seus nosódios já tinham se disseminado no continente europeu, Bach começa a substituir seus componentes por extratos preparados a partir de 2 flores que trouxe das florestas de Gales, utilizando o método homeopático de diluição e potencialização. Pouco depois, começou a classificar os indivíduos em grupos por semelhança de comportamento, com a finalidade de tratar o sofrimento comum a cada grupo de indivíduos. Assim, os 7 nosódios foram se transformando nos 7 erros básicos da personalidade, que provocam as doenças e que seus medicamentos procuravam cuidar. São estes erros: solidão, medo, desesperança, excesso de preocupação, indecisão, falta de interesse, sensibilidade excessiva ao externo. Em 1930, depois de um insight, Bach abandona suas atividades em Londres e a civilização em geral para buscar junto à natureza um sistema de cura simples, sem contraindicações e que pudesse ser empregado por qualquer pessoa. A homeopatia ainda não era exatamente o que procurava. Portanto, mais que um seguidor de Hahnemann, Eduard Bach se considerava um herdeiro de sua arte de curar.
Observando a ação da natureza sobre as plantas e as flores, Bach intuiu todo o processo de coleta das flores e preparação das essências florais, experimentando-as em si mesmo para descobrir seu potencial curativo. Bach teve diversas reações aos florais, desde reações leves até reações mais pesadas, como vômito, febre e erupções. A sistematização de suas 38 essências florais não demorou muito. A princípio, sistematizou em 2 anos 12 essências chamadas healers, estreitamente relacionadas com o simbolismo astrológico. Em 1934, completou seu sistema floral, acrescentando aos seus healers mais 26 essências, sendo que 19 delas foram sistematizadas em apenas 6 meses. Além delas, também elaborou uma fórmula emergencial, o Rescue Remedy. A resistência do establishment médico em aceitar seu sistema de cura fez com que Bach fosse difundi-lo por conta própria. Em seus escritos, ele enfatiza a simplicidade dos florais como método de cura. Qualquer pessoa pode se autodiagnosticar e se automedicar. Essas publicações lhe custaram um processo ético no Conselho Britânico de Medicina, de onde por pouco não foi expulso. Durante o processo de sistematização dos florais, Bach treinou um grupo de auxiliares com a finalidade de dar continuidade às suas pesquisas. Este grupo era formado por Nora Weeks, que se tornou a principal continuadora do trabalho de Bach, o Dr. Victor Bullen e o Dr. Wheeler, todos eles grandes colaboradores. O ponto principal do treinamento do grupo era a ênfase do desenvolvimento da capacidade de percepção do que devia ser curado nas pessoas, sempre tendo como referencial que a base da cura estava na mente e nas emoções do paciente e não em seu estado físico. Bach, um médico renomado, ao lidar com o câncer, se desilude com a medicina e busca na homeopatia um caminho diferente para a compreensão de sua doença, abandonando os cânones do status quo da medicina inglesa para se abrir a uma nova direção terapêutica, uma nova racionalidade médica. Falaremos disso em outra dica. Eduard Bach foi o primeiro pesquisador a investigar e prescrever os florais, bem como a publicar artigos sobre essa exótica medicina natural inglesa, além de formar os primeiros terapeutas florais. Nos anos 80, 50 anos após este trabalho pioneiro, a terapia floral se expande pelo mundo no contexto da difusão das práticas e técnicas terapêuticas alternativas. Nesse movimento, os florais de Bach, com um repertório de 38 essências florais e uma fórmula, o Rescue Remedy, se tornam um sistema floral dentro da terapia floral e surgem pelo mundo afora diversos outros sistemas florais. Como exemplo, os florais californianos, que são o primeiro sistema floral após os florais de Bach, os florais do deserto do Arizona, os florais franceses, florais holandeses, tibetanos, australianos, do Pacífico, etc. Além destes, em diversos outros países se realizam pesquisas com as flores locais e novos sistemas florais são criados. No Brasil, nós temos os florais de Minas, que são resultado das pesquisas de Breno Marques, doutor em ciências pela USP, e sua mulher, Edinamara Marques. Além desses, temos os florais da Amazônia, os florais brasileiros, florais de Saint-Germain, florais Araretama, florais Filhas de Gaia, este último com uma rica pesquisa sobre a ação dos florais em crianças carentes, etc. Assim, podemos perceber que as pesquisas com florais remontam a pelo menos 70 anos. Portanto, a terapia floral é o resgate de um saber médico que não é uma ciência das doenças, mas sim uma arte de curar. Seus florais são essências carregadas de energia curadora das flores e outros elementos da natureza. Atuam sutilmente em nossas emoções e no quadro psicológico em geral. Eu utilizo muitos florais em meu processo terapêutico, como suporte para uma série de desequilíbrios emocionais. A terapia floral foi tema da minha dissertação de mestrado no Instituto de Medicina Social da UERJ, defendida em maio de 1997 e que se tornou esse livro, A Terapia Floral e a Ideologia Moderna. Vocês podem conferir no link abaixo. Agora uma super dica. A fórmula produzida por Eduard Bach, o Rescue Remedy, possui indicação de uso em casos extremos, traumas e momentos de grande desequilíbrio emocional. Muita gente conhece o Rescue Remedy, muita gente já utiliza o Rescue Remedy.
além da tradicional formulação líquida para uso oral, é produzido também como essas balinhas aqui. Vou abrir para vocês verem. Essas balinhas, minha gente, são muito úteis em casa, quando precisamos rapidamente nos colocar em equilíbrio. É completamente sem contraindicação e você compra sem precisar receita médica, nas boas farmácias homeopáticas e atualmente também conseguimos comprar em algumas drogarias. Experimente as balinhas de Rescue do Dr. Bar quando você não estiver bem, quando você estiver num momento de desequilíbrio emocional. Tenho certeza que você vai gostar. Como eu disse antes, vamos conhecer cada vez mais sobre as diversas terapias holísticas aqui no nosso canal. Segue a gente no YouTube e não esquece de acionar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Um grande abraço a todos. Até a próxima.